Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vértice, podcast que vai juntar alta performance, liderança, empreendedorismo e muita conversa legal aqui. Eu e o Cadu estamos começando essa jornada do nosso podcast. Hoje a gente trouxe aqui duas referências para bater um papo com a gente. A gente trouxe o Nonato, um executivo, triatleta, e o Cello, um empreendedor aí serial de muitos anos. Então vamos começar aqui, acho que vocês podem contar um pouquinho aí de vocês, um pouquinho do que vocês fazem. E aí a gente bate um papo aqui bem legal sobre a jornada de vocês, sobre muito que vocês aprenderam ao longo dessa jornada, sobre liderança, sobre alta performance e um pouco do que ajudou vocês a chegar até onde vocês chegaram. Excelente. Agradecer vocês aí por aceitar o convite, primeiro podcast, né? Então, tenho certeza aí que vai ser um papo legal. Fiquem à vontade aí. Obrigado mais uma vez. Então, vai lá. Obrigado pelo convite. Então, vou iniciar aqui. Eu sou empreendedor desde 2011, então estou há 14 anos aí empreendendo. Eu montei 10 empresas nesse tempo, então assim, eu sou um empreendedor serial, mas não quer dizer que todas deram certo, né? Então, nessa jornada teve muito aprendizado, muitos erros. E depois desses 14 anos, em 2022, eu fiz a primeira venda de uma empresa, que foi a primeira que eu montei lá atrás. E com essa venda eu refleti muito e montei o que hoje é o meu negócio, que é a Ulo, que é uma gestora de participação e aceleradora de negócios. Então, eu estou começando num trabalho mais consultivo, mentoria, advisor de alguns negócios, e ainda mantenho algumas empresas ativas, mas eu acho que o Brunão aí denominou de uma forma bem simples, sou um empreendedor serial aí há 14 anos, e penso não me aposentar nunca e sei que não vou parar. Vai construir e quebrar mais empresas aí. Cara, não quebrar empresas, espera lá, né? Desistir de algumas no caminho. Abrir mão de outras. Exato. É engraçado, né? Quem empreende nunca quer parar de trabalhar. Não, a verdade é que é aquela máxima um pouco clichê, que é trabalhe com o que você gosta, e você nunca mais irá trabalhar. Ou você nunca mais vai gostar do que você gostava, né? Se for hobby. Mas assim, no meu caso eu já aceitei que, cara, é daqui pra eternidade, entendeu? E aproveita e fica rico no meio, né? Que tá bem graça, difícil, né? É uma das maiores missões aí num país como o nosso, Sim. Né? Que ele joga contra todo momento do empreendedor, mas sou movido por essa emoção aí, então altos e baixos, mas eu acho que só no fim. Eu acho que o mérito do empresário que insiste tem que ser o resultado financeiro, porque não tem outro, né? Outro mérito ali. Você não cresce de skill, de carreira. O propósito sem dinheiro é meio vazio, né? Exatamente. Vira utopia. Boa. Eu sou Nonato. Meu nome é Rafael, mas a turma me chama de Nonato. Eu tô no mundo da tecnologia fazem 20 anos agora. Caraca. Passou tempo. Eu nasci no mundo finance, né? No financial service, ou sistemas bancários. Engraçado que a vanguarda de tudo que é de tecnologia a gente vê dentro de alguns nichos de negócio. Vocês que são empreendedores devem ver isso em diferentes dimensões, né? Mas o mundo financeiro acaba estando na vanguarda de muita tecnologia, né? Uhum. E eu tive o privilégio de trabalhar nessas empresas que têm a maior vanguarda de tecnologia, e isso me fez ter diferentes experiências em diferentes nichos, né? Hoje eu estou num banco de atacado, mas nasci no banco de varejo, então as dimensões mudam muito, tanto do ponto de vista de pessoas, mas também do ponto de vista de volume, né? Então eu sou um superintendente de tecnologia hoje num banco de atacado. No mundo de tecnologia, a gente faz um grande paralelo com outra coisa que eu curto muito, que é o esporte, né? Eu não nasci no esporte, eu aprendi a nadar com 40 anos. Caraca. Me aventurei no mundo do triatlon desde então, e venho aumentando gradativamente a minha participação no mundo do esporte, né? Não só no ponto de vista do endurance, mas da competitividade. É legal você ir percebendo os seus avanços, né? Então, acho que o paralelo entre tecnologia, na minha vida, né, e do esporte, compõe, assim, um pouco do que eu sou, né?
44 anos, tenho 2 filhos já adultos, um com 21, outro com 19. Então, acho que pra gente não entrar muito no assunto, essa é a parte que eu sou, tá? Cara, é humilde, né? Ranqueado no Ironman, gradativamente. Caraca, isso é... Gradativamente, cara. Os últimos 2 anos eu fiquei lá entre os 80 e no último ano entre os 70. Então, tá subindo gradativamente. E puxando uma pergunta aqui, o que você começou o esporte tarde, né? Tarde. O que influenciou na sua carreira? Até mesmo num cargo mais estratégico, né? Super entendente de tecnologia. Isso faz alguma diferença? Cara, é uma boa pergunta, ela tem diferentes camadas. E não dá para dizer que a disciplina é muito importante nos 2 mundos, né? Quando você junta a disciplina do esporte com a disciplina no trabalho, com clareza do que você vai fazer, as 2 coisas são uma mistura explosiva. Não tem como. Essas coisas tendem a dar muito certo, principalmente quando você é hiper focado numa natureza de um negócio do tipo tecnologia, que ele é a gente chama de uma ciência exata, mas nem sempre é, né? Assim, mas ela é uma ciência onde você... Nem sempre é, né, cara? Mas assim, tem uma característica de ser uma coisa mais binária, tem começo, meio e fim, né? Então, quando você junta algo que tem começo, meio e fim na sua vida pessoal e na sua vida profissional, a mistura é explosiva. Isso foi um grande divisor de águas para mim, né? Mesmo tendo começado no esporte mais tarde. Disciplina, diria. E você comentou algumas coisas importantes, né? Quando a gente fala de alta performance, disciplina, foco, né? Essa vontade de fazer, fazem parte da alta performance. E, com certeza, tanto no mundo empreendedor, quem chega onde você chegou, quanto no executivo, tem alta performance na vida e no trabalho em todo momento. Uma das perguntas que eu queria fazer para vocês é: vocês acham que a alta performance é algo que se constrói ou que já nasce com vocês? Cara, eu acho que olhando, assim, eu vou responder por mim, mas olhando a história do Nonato, você vê que se constrói, né? Se o cara começou a nadar com 40, tem 44 anos e fez um Ironman, obviamente essa alta performance dele foi construída. No meu caso, como eu não sou um esportista de alta performance, eu tô começando né, o Brunão ali tem acompanhado ali alguma coisa, então eu tô fazendo academia há 1 ano e meio, tô começando a namorar um esporte de alta performance, então assim, quero fazer triatlon, tô começando a namorar umas provinhas de sprint para me desafiar, mas quando eu olho para a jornada empreendedora, eu trabalhava 18 horas, 20 horas por dia, né? Eu entrava 9 horas da manhã na agência e eu saía 2 horas da manhã. Então, assim, se isso aqui não for alta performance... Então, eu acho que, assim, são coisas que elas têm que caminhar juntas. Ninguém está dizendo aqui do que é saudável, né? Mas eu acho que para você atingir grandes resultados, você vai precisar de grandes esforços. E esses esforços exigem alta performance. Seja ele quais forem, né? Nonato... citou aqui ser pai de 2, eu também sou pai de 2 filhos, então pai de 2 filhos, atualmente dono de 4 empresas, consultor de algumas, mentor de algumas, trabalho em outros mercados como imóveis, então assim, como não ser alta performance? Às vezes 2 horas da manhã eu acordo e aí eu desperto, eu pego o computador, trabalho 2 horas e volto a dormir, porque isso é o meu lifestyle, né? Então, eu tenho certeza absoluta que qualquer resultado, ou na vida executiva, ou na vida empreendedora, você vai ter que entregar alta performance. Para chegar a uma superintendência, uma direção, você vai ser alta performance. Não tem como, não tem alguém que simplesmente quer total equilíbrio nessa posição, nem que seja em algum momento. Então, para mim, as coisas andam totalmente juntas. Eu gosto de pensar que sim, é construído, mas ela é construído a duras penas. Você acaba perdendo algumas coisas pelo caminho. Disciplina, ele é muito bom, mas todo mundo te conta até a página 1 da disciplina, né? A página 2, a página 3 da disciplina, ela causa alguns prejuízos, né? E talvez entre no que o Thiago está falando, no tal desequilíbrio. Você desequilibra várias partes da sua vida em função de algo, né? O que pegou para mim cada vez mais no mundo da alta performance e gerando desequilíbrio, você vai sentindo menos no processo, né? Você acaba criando uma rotina tão execuível e de tão alta performance que você
deixa de perceber se aquilo faz algum sentido. Mas a gente está entrando numa outra natureza da discussão. É só para garantir que a disciplina, em até certo nível, ela tem a sua grandeza. Depois de um certo nível, você tem que entender qual é o propósito que ela tem na sua vida, porque senão você acaba só criando objetivos em função da disciplina, pela disciplina, e não pela origem do que ela foi construída em você, né? Senão acaba se tornando algo checklist, né? Cumprir. E não estou dizendo que criar 10 empresas é ruim. É que se ela não tiver um objetivo em si mesmo, acaba virando algo que não gera nenhum valor para você, né? Sim. No fim do dia, né? Acaba gerando o que a gente chama de burnout, acaba gerando grandes dependências emocionais, seja pelo dinheiro, seja por qualquer natureza, né? Mas... sim, é construído, mas acho que tem um limite aí. Até quando vale a pena, Até né? quando vale a pena. E é um paralelo que eu vejo, né? Tanto no segmento corporativo quanto no empreendedorismo, que aqui de um lado você tem a alta disciplina ali pelo esporte, né? Você está num ambiente que talvez seja um pouquinho mais controlado, né? Se é uma empresa já consolidada, tem processos. Eu não digo que é mais fácil, né? Mas ao passo que talvez seja mais estruturado, né? Até a nível de risco. Mas você tem ali a disciplina, você tá ali em provas de alta performance e você se torna obsessivo por aquilo. Ao passo de um empreendedor também construindo um negócio, você acaba sendo obsessivo por fazer dar certo, por querer, por trabalhar. Né? A gente estava falando hoje, eu saio todos os dias às 10, né? A minha rotina, todos os dias eu saio às 10 horas da noite. Preciso ficar? Cara, não preciso, mas é meu lifestyle, é o que eu gosto. Então, e essa é uma característica do empreendedor, né? Porque você pega o mundo corporativo, quantas pessoas você vê saindo 10 da noite do escritório? É bem difícil, cara. Raramente? É bem difícil. E aí tem uma questão que é o seguinte, cara, existe uma obsessão, né, por alta performance, cada vez você querer entregar mais, você tá ali, fazendo prova, cada vez mais se provar, e o empreendedor também, ele cada vez mais quer se provar e... vai dar certo. Às vezes é uma frase que eu li esses dias que fez muito sentido, e lá no começo da empresa foi bem isso, que às vezes a gente tenta fazer as coisas pela força bruta, né? E empreender é muito mais racional do que você forçar, né? E como que você vê isso? Eu vejo que são etapas, né? Uma primeira etapa do empreendedorismo, eu empreendi com 22 anos, então assim, eu não tinha nenhum conhecimento. O meu último emprego antes de ser empreendedor foi estagiário. Então, eu sou um estagiário que teve que aprender o que é um corporativo. Por mais que eu tenha passado por algumas grandes empresas lá atrás, eu tinha cargos muito júniors. Então, eu vejo que existe uma primeira etapa que é a força. A primeira coisa é a força. Você só tem seu tempo a doar, porque você não tem conhecimento. Então, nesse tempo, você vai bater a cabeça, você vai martelar, então você vai aprender com a dor. A segunda força é você migrar um pouco desse papel operacional que você aprendeu e que você entendeu que é ele que funciona, é fazer essa migração para algum ponto de gestão, só que você nem está preparado, você não foi preparado a ser gestor, então você começa como um gestor ruim. E o terceiro passo é você realmente ir de um gestor e se capacitar como gestor, ter referências nesse caminho. Então, em 2018, ali mais ou menos, a gente passou de 18 funcionários para 80 funcionários em 2019. Uma migração muito abrupta e com referências muito próximas. Entraram novos sócios, eu comecei a me espelhar e compreender outros mercados, outras pessoas, acessar outras pessoas. Então, essas etapas, elas são necessárias. Em 2018, eu tive uma espécie de burnout. Eu tive um problema no coração, na verdade. Eu tive esqueci a porra uma inflamação no miocárdio. Miocardite. Tive uma miocardite e ela me fez repensar a vida. Eu ali, a Flora com 1 ano de idade. Então, e ali, depois disso, ali na pandemia, eu iniciei um processo de diminuir a vida. Então, eu falo dessa questão das 10 empresas, mas eu não me orgulho pra caramba desse movimento. Eu entendo que em alguma fase foram ações emocionais e não racionais. Era porque eu me sentia capaz. Eu tinha um pouquinho de dinheiro e vi uma oportunidade e agora.
Então, hoje eu já sou outra pessoa. Então, como você falou, como são essas fases? Como funciona essa construção? Essa mudança, você tem que entender e mudar. Você tem que aprender que o que te fez chegar até aqui não te leva até o próximo passo. Então, é isso que eu sinto no empreendedorismo. Se você não acordar, você é engolido por um perfil comportamental que você mesmo cria, porque você não tem ninguém te direcionando. Essa é a questão. Se você troca de banco, tem uma diretoria diferente, uma visão diferente, varejo do banco Atacado. Do atacado, uma fintech vai ser diferente, a pegada é diferente. Então, assim, você pode flutuar em diversas empresas do mesmo setor com diferentes direções. Quando você é o dono da empresa, você é a fintech, ou o varejo, ou o atacado. É você que decide isso. Então, eu acho que o empreendedor tem esse desafio de se auto-observar e saber que horas você muda o seu caminho. Então, assim, hoje eu tenho mais empresas do que eu tinha quando eu tive burnout, mas eu trabalho mais inteligente. Eu consigo construir um time, direcionar tarefas e estar no painel de controle, que é onde me importa hoje. Lá atrás, não. Eu achava que eu era o super-herói, que você tinha que aprovar comigo, que o Nonato tinha que ligar pra mim e que o Bruno tinha que fazer reunião comigo. E aí... Tem a questão do ego, né? Ou como tem, viu? Tem muito ego, mas tem muito também, na minha opinião, não é nem tanto o ego é o seu inimigo, como o livro diz. Não é só isso. Eu acho que é a questão do você não se sentir seguro, porque o erro do Nonato custa a minha vida. Seu, né? Custa a minha vida naquele momento ali. Então, assim, é muito um empreendedor como um cara medroso ainda, porque não se formou como um gestor. Ele ainda é o dono daquilo, ele é responsável por aquilo ali tudo. Então, mas sim, tem o ego, eu tive que trabalhar muito isso também, é bastante importante. E tem um paralelo no mundo corporativo que você não aprende todas as coisas. O Bruno fala bastante isso nas redes, assim. Você sai de uma carreira técnica ou de uma carreira operacional e te elevam para um cargo 2 ou para um cargo 3 de outro nível, né? Muito por conta da sua competência operacional, mas exigem de você, numa cadeira mais sênior, outras competências que ninguém te conta, né? Que ninguém te forma no processo. E você vai sendo formado no processo, que casa um pouco com o que o Thiago está falando. Como é que você vai se preparando nesses gates, né? Ou nessas fases que você vai... se desafiando, mas ninguém vai te contando, e você vai se auto-instruindo, né? Ou você vai se auto-gerindo, e nesse paralelo é muito fácil se perder. Muitas vezes pelo ego, porque você fica inflado, às vezes vem um caminhão de dinheiro e fazem, cara, isso aqui vai mudar a sua vida, e você acaba sendo inflado por isso, ou às vezes por sensação de poder, né? Aí vem os pequenos... Síndrome do pequeno poder, né? Você chega lá, nossa, eu tenho tantos corpinhos aqui para gerir que agora eu me acho o cara foda. E que às vezes até pode ser, do ponto de vista mais técnico, mas agora você está lidando com outra natureza de coisa, né? Que é gerir pessoas, que às vezes é se autoconhecer para saber, cara, agora eu preciso não agir mais pela força do meu braço, mas eu preciso fazer com que outras pessoas trabalhem. E às vezes não é tão intuitivo assim, né? Não é não prático, não é tão didático. Mas eu faço um paralelo mundo corporativo com construção, assim, muito parecido com o mundo do empreendedorismo, porque ninguém te conta várias coisas quando você é uma empresa, cara. Principalmente quando você fica muito tempo numa só. E tanto o empreendedorismo quanto o nível executivo, ambos são carreiras de sucesso, né? Se você chegar num empreendedor ali que conseguiu fazer uma empresa dar certo, você teve muito sucesso. Se você chegar no executivo também. Acho que eu tava até conversando com o Cadu, acho que eu cheguei a falar isso com o Cello. Se pegar o mundo do empreendedorismo, quem arrisque pra lá, provavelmente 5 ou 10% vão dar certo e vão ficar ricos. Quando você pega o mundo executivo, poucos vão chegar, porque a concorrência é grande. Mas quando chega, a certeza de ficar rico ela é muito maior do que você ir pro caminho do empreendedorismo, né? E hoje eu vejo muita gente que vê o empreendedorismo como o sonho que vai dar certo, né? Quantas pessoas eu converso no meu dia a dia que falam assim, eu vou empreender, com certeza, vou ganhar mais dinheiro que eu ganho aqui. A gente trabalhava lá, cheio de executivo que falava, pô, vou largar isso tudo aqui, vou empreender, que certeza que lá eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que o empreendedorismo não é esse sonho todo, né? E acho que o Cello pode falar um pouco. Na sua visão, qual que é a maior mentira que vendem sobre o empreendedorismo hoje, principalmente na internet, né? Porque a internet vende muita mentira. A maior mentira é que você vai ficar rico mais fácil. A maior mentira é que você
é não te falar sobre a jornada, né? A maior mentira é te prometer. Cara, a verdade é que quando você empreende, a única certeza é que você tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. Porque você tem que ser multitarefa no seu conhecimento. Você tem que saber cobrar, gerir, entender de obra, reforma, contratação, recursos humanos, contábeis, marketing, comercial, né? Operação, tecnologia, ERP, CRM, dados. A maioria disso você tem que saber sem nunca ter feito, né? Sem nunca ter feito, exatamente. Todo mundo na primeira empresa nunca fez. Então, assim, eu que converso com muito empreendedor, assim, eu vejo que muita empresa hoje não tem um ERP. Eu estou conversando com uma empresa que tem 20 anos, fatura mais de 1 milhão por mês e não tem um sistema. E programador vai acabar. E aí você dá um bom link isso aí, cara. Já dá um bom link isso aí, velho. Então, assim, como eu apoio muito a iniciativa empreendedora, eu acho que alguns cargos júniors ou analistas têm grandes chances de ganhar a mesma coisa como empreendedor. Sim. No D0. Mas a chance, quando você... Acho que a maior dor do empreendedorismo, que ninguém para pensar, é que quando você sai de um mundo corporativo, que você tem vários professores e referências, você cai num mundo sozinho. Aquele mundo ali é sozinho. Então, assim, você não tem com quem conversar. Você não tem com quem trocar. Você não tem, muitas das vezes. Você vai abrir uma lanchonete. Acabou. Você vai ouvir o seu chapeiro e aprender com ele. Se ele tiver errado, você foi junto. Eu vivi isso. Eu abri um restaurante japonês, sendo que eu não sei enrolar um sushi. Cara, não deu certo. Eu tava na mão ali das pessoas que estavam comigo. Eu não tinha uma outra referência. Então, eu acho que o que ninguém te conta é que você vai ter uma vida solitária e que você precisa ser a principal habilidade do empreendedor é curiosidade e acesso. Não tem outra. Ah, não, vai estudar pra caramba. Você vai ligar pra quem? Pro Sebrae? O Sebrae vai te visitar, vai te dar... Cara, tudo bem. Aqui o Business Model Canvas aí à frente e me entrega aí. Mas assim, no dia a dia o contador vai ligar e falar assim, cara, você não pegou a guia e tal. Você fala, que guia é essa? Então, ninguém vai te ensinar isso daí. Ah, vai vir o bombeiro e fala, cadê o documento daqui? Não, mas que documento é esse? Pô, o contador não te falou? Não, ele não me falou. Então toma aqui sua multa. É isso aí. Né? Ah, você mandou uma mensagem no WhatsApp para funcionária meia-noite com uma... Porra, aí vai chegar um trabalhista e fala, mas você mandava meia-noite, mas ninguém me avisou que eu não podia mandar meia-noite, foi a hora que eu pensei. Então você vai aprender isso na jornada, só que isso custa. Exato. E isso é uma jornada, cara, sozinho, você é um lobo solitário, é o Wilson lá na ilha, lá, ele caiu lá com a bola dele, isso aí a bola é a empresa dele, né? A bola, é que agora tem o chat GPT, ela é a bola agora dele. E isso é o mais doido, né? Porque todo mundo vende o sonho e vende ficar rico, quando você pega na internet sobre empreender, mas ninguém conta da jornada, e o cara que tá querendo ficar rico, ele não quer passar por essa jornada, ele não quer nem ter o esforço, né? A gente fala muito disso, as pessoas hoje, elas não querem se esforçar, elas querem só ter o resultado. E isso é um negócio que tá hoje... Eu vou trazer um ponto aqui, que eu vim da área técnica também, né? Comecei em 2009 como programador, fiz minha carreira ali como técnico e, assumi uma empresa... fazer gestão de uma empresa sendo uma pessoa técnica. O que ninguém te conta é que, cara, você precisa vender. Essa é boa, essa eu não falei, mas vale a pena realmente. Sem vendas, a sua empresa não para de pé. Então não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o melhor time, não adianta você ter... E eu acho que o empreendedor ele se apaixona muito pelo negócio. E talvez você, como empreendedor em serial, você se desapegou um pouco disso porque, cara, você está ali pelo resultado, pelo propósito, oportunidade. Então... a gente acaba se apaixonando pelo negócio e às vezes quer colocar na força bruta, né? Quer fazer, escalar um negócio que às vezes não escala. Às vezes o modelo de negócio te impede de você escalar. Então, existe uma questão muito forte aí, principalmente de quem quer empreender. A internet hoje,
né, as pessoas sendo influencers ali, e ver, pô, tem 1 milhão ali de seguidores. Mas, cara, você precisa vender para esses seguidores, não né? adianta ter o canal e não saber vender, né? Você precisa saber de modelo de negócio, né? Modelo de venda, se é outbound, se é inbound, margem. Você precisa ser um negócio, precisa ser sustentável. Você tem uma folha ali para pagar, você tem encargo, você tem o risco trabalhista. Então, para mim, e é uma das coisas que eu tava falando pro Bruno, uma skill que eu aprendi hoje é vendas, cara. Acho que para mim eu recomendaria para todo mundo vender. A gente até falou, né? Qual que é o skill em comum entre o executivo e o empreendedor que provavelmente os dois tenham que saber? E os dois têm que saber venda. Tanto o empreendedor quanto o executivo. Se você estiver no seu trabalho lá como executivo, eu também sou. Se eu não souber vender, se eu não conseguir convencer uma pessoa, negociar de uma ideia que eu tive, de colocar aquilo na prática, eu também não vou crescer como executivo. Na verdade, eu cresço quando eu vendo ideias, quando eu faço as coisas acontecer. O empreendedor provavelmente tem que aprender a vender e vender o produto. Né? Deixa eu colocar um outro ponto de vista e a gente coloca na mesa aqui pra gente debater. E eu tenho pensado recorrentemente nisso, porque no fim, uma parte do empreendedorismo é um empreendedorismo por necessidade. Tirando o quadrilátero aqui do PIB do país que passa nesse quadrilátero aqui, que está muito pensando na escala e tem muito na memória ou na cabeça modelo de negócio e sabe o cacuete de ficar falando dessas terminologias, grande parte da galera é convencida a empreender para sobreviver, né? Perfeito. E eu acho que não dá para descartar que essa galera tem algum certo nível de sucesso, porque essa galera em alguma instância está vivendo. Então, quando a gente olha para a perspectiva de quem quer construir escala, eu tendo a concordar, e aí acho que vai uma reflexão para a gente que é o sucesso que a gente quer no fim, por isso que eu falo de ficar rico no final. O sucesso que no final você quer é ficar rico. Vai ter um espectro de outra natureza que é só, cara, eu só quero fazer o do mês. Só se manter. Só se manter, porque, sobreviver, cara, né? Sobreviver. Então, eu acho que, dadas as devidas proporções desse quadrilátero aqui, gosto muito da ideia do empreendedorismo de sucesso, mas não dá para negar que essa galera que está empreendendo do small business ali também não tem uma alta performance, não tem um sucesso, porque sobreviver, cara, também é sucesso, né? O quanto que hoje, né, o Brasil ele te puxa, né, na direção contrária do sucesso, absurdo. Então, você tem toda a razão. A gente tá esquecendo ali dos MEIs, né, o individual, que o cara tá tirando resultado. Né? Ele tá tendo resultado, cara. E talvez se ele tivesse incentivo, se ele tivesse na escola até uma preparação de empreendedorismo mesmo, como a gente vê em outros países, esse cara tá gerando um resultado absurdo. Pega esse cara hoje e joga ele no país, joga ele, sei lá, num país, joga ele na Europa, nos Estados Unidos para empreender, talvez daria muito mais resultado que aqui no Brasil. Talvez. Eu acho que vai ter um movimento que vai entregar resultado. Eu olho esse mundo digital do influencer de finanças ou de empreendedorismo com dois olhos. Um de que... Por que existe esse mercado? Porque a educação falhou. Então, existe esse mercado porque a educação falhou. Tanto nosso ensino fundamental quanto as faculdades, né? Se tornaram produtos fracos, onde esse mercado então surgiu, aí essas milhões de pessoas flutuaram, pararam de investir na faculdade e hoje elas podem comprar curso. E eu acho que existe um segundo movimento que vai acontecer, de que realmente o efeito desses treinamentos e desses influenciadores vai entregar resultado para o país. Porque, querendo ou não, quando um Thiago Nigro, quando um grande influenciador cria um produto realmente bom, que ensina alguma coisa, ele forma pessoas também. E muitas das vezes são essas pessoas que são os empreendedores que não têm acesso, que foi aquele ponto que eu falei, que eles estavam isolados, eles procuravam... Eu fiz faculdade de administração e eu não tenho uma lembrança de um grande aprendizado que eu apliquei nos negócios. Mas eu já vi podcast que foi mais enriquecedor para mim do que 4 anos de faculdade, em questão de insight ou um aprendizado que realmente é aplicável. Então, eu acho que a gente... o Brasil realmente ele é feito... A gente está numa bolha, né? Não tem como a gente negar.
Mas existe o dono do bar, o dono do boteco, o dono da vendinha, o porta a porta. Eu trabalhei muito perto desse público. A gente lançou na Stone, lá na agência a gente lançou o Tom, que é a máquina, é o produto da Stone focado no empreendedor. No empreendedor da rua mesmo, da maquininha ali, né? Do empreendedor de até R$5.000 mês ali, mais ou menos. O PJinha, né? O PJinha, o vendedor de bala, de milho, de pipoca. Então, você vê como é a vida dessas pessoas entendendo ali aqueles números, né? Então, mas eu acho que, como o Bruno citou, essa questão do influencer, ela é benéfica e maléfica. Eu vou fazer um parênteses aqui, também um comparativo com um assunto um pouco complicado, mas a minha mãe é evangélica e ela frequenta a igreja evangélica. O pastor ali tá enfiado num monte de problemas, o pastor da igreja da minha mãe. Problemas dele ou problemas da financeiros, questões, ele anda de helicóptero, mas pede ali aquela doação na TV ao vivo, faça o Pix. Não precisamos explorar tanto o assunto, mas o que eu acho? Eu vou comparar com essa questão do influenciador. O ambiente ali, todo mundo ali está em prol de uma coisa boa. Então, assim, podem haver curas ali? Sim. 2.000 pessoas orando, pode ser que elas trouxeram a cura para alguém dali. E a mesma coisa o movimento do influenciador para mim. Aquele cara, ele tá ganhando milhões de reais desproporcionalmente? Tá. Mas ele tá mudando a vida de algumas pessoas ali. Ele tem escala, né? Ele tem escala e é um conteúdo aplicável. Sim. Então eu acho que é isso, sim. Acho que é do bem. Algumas coisas que parecem ruins são boas no final. E Nonato, quando você pensa na sua carreira, né? Eu acho que o esporte te ensinou muita coisa, provavelmente disciplina, resiliência. E quando a gente olha, a maioria das pessoas de sucesso tem um mindset com um propósito claro de onde quer chegar, consegue dar foco naquilo, tem disciplina para executar. Qual que você acha que foi o principal divisor de águas que fez, assim, sua carreira decolar? Porque sempre tem um momento, quando eu olho para mim, eu sei exatamente o momento e o que eu fiz e o que eu mudei, a forma de pensar para fazer minha carreira dar certo. Provavelmente você teve um momento assim que você fala, pô, aqui foi o divisor de águas que fez a carreira ir para cima, né? Tem sim. Gestão do tempo. Tão simples quanto. Mas ele teve um evento para destacar que é... Eu terminei um relacionamento. Então, quando você fica com mais tempo, você passa a entender o que você vai fazer com aquele tempo, né? E eu comecei a gerir melhor o meu tempo, coisa que eu não fazia. Eu tinha disciplina para executar várias coisas, mas eu não tinha gestão do tempo. Então, Brunão, parte de tudo que eu executei na minha carreira tem a ver com gerir exatamente o meu tempo. Tempos de qualidade para execução de cada coisa. Tempo de qualidade para estudar, um tempo de qualidade para treinar, um tempo de qualidade para executar o meu trabalho que eu tinha que executar naquele momento, e tempo para parar, que era uma coisa que no passado eu não fazia, ainda muito mais no mundo operacional. E esse foi o jailbreaker na minha carreira pro estágio 3, assim. Quando eu parei e tive tempo para pensar sobre as coisas que eu queria, gestão do tempo, eu consegui fazer os movimentos que eu tinha para fazer. Então, cara, na minha trajetória, o esporte me ajudou e eu faço o paralelo com a disciplina. A disciplina vai te levar até a página 1. Mas gestão do tempo, associada à disciplina, vai te, no meu caso, garantiu o sucesso. Você acha que a gestão do tempo te trouxe foco? De você saber para onde você tinha que ir, porque eu também teve um momento na minha vida que era uma correria, eu não sabia nem o que eu queria direito. Exato. Eu tava um emprego, eu passava outro ano, eu tava mudando de emprego de novo, 6 meses eu mudava de emprego, e quando eu percebi, no final eu tava ganhando um pouquinho mais em cada emprego que eu mudava. Mas eu nunca tinha foco em nada, eu não conseguia crescer, eu não saía daquele pedacinho. Eu ganhava, sei lá, entre 10 e 14 mil, mas ficava ali, 10 mil, agora eu mudei de novo, fui para 10.800, mudei outra vez. Mas eu não tinha foco, eu não conseguia ter de verdade um objetivo maior que eu buscasse. Quando eu aprendi a ter um objetivo maior, aí sim eu consegui ter gestão do tempo, eu consegui ter disciplina, e eu aprendi a executar exatamente o que eu precisava fazer. E aí me ajudou muito a... acho que você tocou num ponto excelente, assim. O gestão do tempo trouxe tanto foco e visão para mim, que os meus ciclos são ciclos
Não são ciclos longos, assim, 6 anos, 8 anos numa empresa. Eu não passo ciclos assim. Por não sabe, a gente já teve essa conversa, assim. Meus ciclos são tão focados que o meu resultado está atrelado, inclusive, a um ciclo praticamente curto, 2 anos e meio. É o tempo médio que eu passo numa empresa. Não é que eu não entrego o resultado, é que eu faço tão bem essa gestão do meu tempo que eu sei, cara, onde eu começo, onde é o impacto do meu resultado, aí entra com venda, entra com uma série de outras coisas que na gestão do tempo você qualifica o que você tem que aprender. Sei lá, vou abrir um link aqui. A gente está falando muito de AI agora. Tem uma parte do meu tempo que eu estou parado olhando AI. Como que isso vai impactar os meus negócios e a minha carreira. Se eu não parar e não olhar, significa, cara, que alguém está fazendo por mim e alguém vai me engolir no processo. Então, eu tenho que estar Então, isso tem que ser parte da tua disciplina dentro de uma gestão de tempo, que senão você não vai focar. E aí, voltando para o assunto, quando isso se tornou parte do meu modelo mental, aí eu consigo pensar nesse ciclo de médio, né, que eu chamo de ciclo médio. Cara, entrega um resultado, tá aqui o resultado. Pô, vamos começar um outro ciclo? Às vezes eu topo estudar algum outro mercado, estudar alguma outra problema para resolver, digamos assim, né? E geralmente eu vou para uma outra empresa, ou para outro lugar. Eu tenho uma questão legal aqui. Vocês falaram sobre, resumindo, você ser mais intencional nas coisas, né? Você parar para realmente saber o que você quer e o que você vai fazer e gerir melhor o seu tempo. Mas grande parte da minha carreira sempre fui no automático. E até mesmo depois na questão de você empreendendo, né? E você, cara, né, precisa vender, precisa contratar, precisa aprovar. E, pô, eu queria trazer ali pro Cello como que é isso para ele, né? Empreendendo, várias empresas, ser intencional com várias empresas. Isso para você sempre foi normal ou em algum momento você teve essa virada de chave? Não, por muito tempo foi no automático, fazia o que tinha que fazer, tudo era prioridade, tudo. Então é uma correria até você se conhecer. Eu acho que tem uma fase dos 20 e poucos anos até os 30 anos que você precisa. Outro dia eu ouvi em algum lugar, né? Ao invés de ordem e progresso, é progresso. Depois ordem. Então, assim, eu concordo. Também. Eu tive que ir crescendo, batendo a cabeça, aceitando, testando, modelando. Então, você usou a palavra intencional. Uma mudança grande na minha vida foi um TEDx lá do Simon Sinek, que é o Golden Circle, né? Conheço. Cara, Golden Circle. Então, por quê, como e o quê? A vida toda a gente faz o quê, como e o porquê, nem pergunta, né? Quando você tá nesse ciclo automático, você não tá muito pelo porquê. Exato. Então, assim, hoje eu tenho critérios muito claros, por mais que eu ainda empreenda e saiba que eu quero empreender, eu tenho os porquês muito claros. Se isso aqui me tirar o tempo, se isso aqui tirar tempo de qualidade da minha família, com a minha família, se isso aqui tirar minha convivência com a minha família, se isso daqui custar a minha saúde, a resposta é não, para qualquer uma dessas grandes oportunidades. Então, eu acho que é essa mudança que você precisa fazer de que estágio que você está. Então, a intencionalidade é muito importante. Hoje eu estou em qual setor? Antigamente o Bruno falava uma oportunidade, eu falava assim, cara, legal, isso aqui é exponencial, eu manjo essa parte, você manja aquela, eu dava a mão para ele e 10 horas da noite a gente estava numa call, por exemplo. Eu era essa pessoa. Hoje, para eu entrar num setor, eu estou vendo a longevidade do segmento. Quando entrou em inteligência artificial, eu tenho hoje um hospital veterinário. Por exemplo, um dos meus negócios é o hospital veterinário. Eu estou vendo como que a inteligência artificial vai ajudar o meu time clínico para ganhar tempo em algum trabalho. Mas quando eu entrei nesse mercado, eu analisei ele historicamente e o futuro dele no Brasil, que é um dos mercados mais antigos e, ao mesmo tempo, amadores do Brasil. A oportunidade estava em alguns índices. Eu peguei pesquisas de fora do Brasil, analisei o mercado americano. Eu nunca tinha feito isso para montar uma empresa. Então, eu acho que é isso. Então, é essa mudança de consciência. A consciência, você tem que amadurecer. E
pelo que eu tô entendendo aí, tem uma questão muito de autoconhecimento. E eu vi que faz muito sentido, e até seja na carreira corporativa, na carreira técnica, a terapia, né? Comecei a fazer terapia é recente. E como vocês veem que isso é importante para o autoconhecimento, para você entender também os porquês, né? Todo mundo aqui é pai, eu também sou pai, e muito dos porquês eu descobri que são os nossos filhos, né? Eu tenho uma opinião controversa sobre isso, assim, vou dar meus 50 centavos. Aqui a ideia é discordar também, vamos gerar polêmica. Eu tenho uma opinião controversa, assim, acho que a terapia ela vem para resolver um problema que é um não problema, né? A nossa capacidade de gerir as expectativas frente a tudo que a gente cria, seja na carreira, no trabalho, é um fato novo para o nosso cérebro, né? E o mundo mais antigo, e não que eu seja reacionário, mas a gente tinha tempo para pensar nas coisas, né? E aí, quando eu falo de gerir o tempo, é você passar tempo pensando em alguma coisa. Sem fazer nada. Cara, assim, eu preciso pensar nisso aqui. Mais, né? Eu preciso parar na frente de algum lugar e falar, cara, o que eu penso sobre isso? Hoje, a gente é movido por diferentes opiniões, e essa coisa causa um embaraço na sua cabeça, que a gente dá nome de remédio depois ou dá nome de terapia depois, né? E a terapia nada mais é que tentar desembaraçar a sua cabeça de um monte de opinião que você não parou pra a pensar. porra da sua cabeça e falar, o que é que eu penso sobre isso? E formar suas próprias opiniões, né? Acho que o debate que a gente faz aqui, além de ser um debate de alto nível, é um debate de opinião de alguém que pensa, essencialmente. E não de alguém que está copiando. Porque fica fácil você ver um debate quando as pessoas copiam várias coisas que estão por fora. Pô, eu sei que está num debate, mas tem um monte de gente que copiou um monte de outras coisas e está embutindo num debate. Mas terapia nada mais é que um desembaraço de coisas que, cara, que é um não problema. Se a gente sentasse para pensar sobre as opiniões... Pô, o Bruno me deu uma opinião, cara, que... Pô, bugou minha cabeça, que a gente chama de alugou um apartamento, né? Que às vezes quando aluga, você fala, cara, tem algo importante do que o cara me falou que eu acho que eu devia passar um tempo pensando. Não, eu vou contrapor o argumento dele com o outro e falar assim, não, se um argumento for melhor do que o outro, eu fico com o outro. Não, mas você não tem o teu? Assim, você não foi capaz de julgar, eu acho que a terapia causa mais problemas do que... Eu acho que o autoconhecimento ele é importante, né? A terapia é importante, mas antes dela tem uma etapa que eu acho que é o autoconhecimento, né? E a nossa rotina é tão corrida que a gente esquece muitas vezes de parar para pensar o que a gente quer, qual que é o nosso propósito, o que é importante na nossa vida, e aí a gente começa a se envolver em um monte de coisa, daqui a pouco a gente tá meio perdido e tudo embaraçado, né? Eu lembro a época que eu tava trabalhando 14, 15 horas por dia, ao mesmo tempo eu queria fazer esporte, então eu acordava cedinho para fazer esporte, trabalhava 15 horas por dia, queria também estudar, e aí passou um tempo fazendo isso, 6, 7 meses, eu olhei e falei, pô, não tô ficando com os meus filhos, não tô ficando com a minha família, e aí isso aí começou a me deixar mal, mas a culpa era minha mesmo, eu nunca parei pra pensar. Eu vou pensar, cara. Pô, dá pra eu fazer tudo isso? Qual que é a ordem de prioridade? O que eu não posso ficar sem? E aí organizar uma rotina e ter bem claro pra mim o que era importante, onde eu quero chegar, como que eu concilio tudo isso sem perder as coisas que na minha vida não pode faltar. E quando eu consegui parar pra pensar nisso, ficou muito mais fácil de eu me organizar e eu acho que, no geral, as pessoas estão correndo tanto, estão fazendo tudo no automático, querem fazer tudo ao mesmo tempo, e quando elas começam a fazer tudo ao mesmo tempo, elas nem se dão conta que elas estão perdendo coisas importantes que elas não poderiam perder, e aí eu acho que começa a vir... Aí é só uma bola de neve que vai piorando, 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 e se você não conseguir resolver rápido, e aí a terapia pode te ajudar a resolver rápido, em algum momento você vai perder uma coisa importante da sua vida. Sim. O remédio da terapia vira quase que um ativo social pra você falar, não, eu faço terapia, mas você faz pra quê, cara? Tua cabeça tá tão doida, cara, que você faz 7 coisas ao mesmo tempo, que terapia não vai resolver teu problema, cara. É parar e pensar, sabe? Eu acho que assim, a terapia... Eu vou dar um exemplo aqui. A terapia salvou meu casamento. Terapia de casal. Mas em que sentido? Ela não salvou meu casamento, aquela terapeuta. O mecanismo utilizado ali me fez ouvir o que eu falava. Porque a terapeuta, pelo menos a que conduziu isso, ela não me disse o que eu tinha que fazer. Mas ela me fez colocar pra fora, na frente da minha esposa, algumas coisas... E a gente chegou e auto-observar. Então, esse tempo de qualidade de você não... Talvez você não saiba fazer as perguntas. Você tem um monte de resposta e um monte de crença. Mas as perguntas dela, naquele momento, te impactam a pensar.
que é uma coisa que hoje eu entendi que eu preciso fazer, que é exatamente o que o Nonato falou. Então, por exemplo, hoje como empreendedor, eu me obrigo a não ter uma rotina de 5 reuniões no dia. Eu tenho 2. Eu marco com o Brunão 4 horas da tarde, vou conversar com ele, e eu tive uma de manhã, mas nessa outra janela, às vezes eu me dou um dia da semana para não fazer nada. Naquele dia, eu não agendo nada, eu levo meus filhos na escola e vou buscar meus 2 compromissos, eu vou levar e vou buscar, só isso que eu tenho. Às vezes eu vou até a Lagoa, sento e... Às vezes eu gosto de dirigir, então vou em algum lugar mais distante, saio dirigindo sozinho, penso muito nesse trajeto. Eu usava Floripa, São Paulo para fazer isso, são 8 horas sozinho pensando. Então, eu acho que em relação... E aí, ouvindo você, Brunão, se você prestar atenção, quando você fala, eu tava no automático, aí você falou assim, eu fui, tava longe da minha família, tava isso, não tinha... Você usou o Golden Circle, que você falou, cara, por quê? E aí, qual foi o mecanismo que você utilizou? Que o Nonato falou, a gestão do tempo. Isso aí. Né? Então... E gestão de prioridade e gestão do tempo, né? Então, eu acho que a terapia é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que ela pode... Tem pessoas que realmente não precisam. Outro dia... É isso, né? Tem pessoas que não precisam. Elas criaram um mecanismo. Eu tive que ter uma outra pessoa gerenciando aquela relação porque tinha uma desinteligência do casal. Né? E hoje a gente vive o ápice do nosso relacionamento graças àquele momento. Não sei quantos anos, imagina. Sim, nós estamos juntos há 11 anos e nós estamos no ápice agora. Mas aquela terapia salvou aquele momento. O que eu tenho um ponto que é o seguinte, a gente tem muita história onde às vezes a gente não sabe um pouquinho, e eu acho que a maioria do cenário brasileiro existe esse cenário de onde as pessoas elas mais sobrevivem do que vivem. Certamente. E isso, ela traz uma questão que é, cara, você não... E eu concordo. Hoje eu vou na terapia para ouvir coisas óbvias, né? Você fala, você precisa ser mais intencional, você precisa... às vezes, o que tá te bloqueando? São coisas do passado, são coisas que você consegue fazer sozinho. Mas às vezes a sua jornada de vida, ela foi de sobrevivência. E você chega num ponto que é o quê? Cara, você não tá mais sobrevivendo, você tá vivendo. Só que é o instinto humano, que é o quê? É fuga, né? A todo momento você tá querendo fugir de algum problema, você tá querendo... você tá querendo... Compensar. Exato. De alguma forma você tá se sabotando. E, às vezes precisa de uma pessoa te dizer que, cara, você não precisa fazer isso, você não pode ir por aqui, você precisa parar para pensar. Uma das coisas que hoje eu paro para pensar, eu tenho momentos com minha filha, antes eu não tinha, antes eu, cara, assim, era o que você falou, fazia muita coisa e eu ficava me remoendo porque a minha filha queria brincar e eu não conseguia. Mas por quê? Porque, cara, é um momento de sobrevivência, de sempre querer mais, sabe? Então eu vejo que, principalmente para algumas pessoas que têm essa intencionalidade, acho que o esporte traz muito disso. Correr. Você tá correndo, quantos kms ali? Que você... A outra que vai ser agora é de 120 km. Dá tempo de pensar bastante sozinho. Não tem uma pausa? Tem 3 uma pausa. dias. 3 dias. Lógico que é contra-relógio, então quem terminar melhor... Mas tu pega um exemplo, uma maratona, 42 km, não é? 42. Você pega uma maratona, quanto tempo que demora uma maratona? Em média, um atleta bom, 4 horas e 20. 4 horas e 20. Vou colocar um atleta ruim, 10 horas. Cara, você tá fazendo uma maratona de 6 horas. Você tá pensando ali alguma coisa. Você tá refletindo, você tá... Então, e aí tem o preparo. É muito individual. Ninguém vai lá pegar a sua mão e vai correr com você. Então tem muito disso. Acho que o esporte, ele te ajuda muito a ter esse autoconhecimento, a pensar mais sobre as coisas. E o diálogo interno do esporte causa muito isso. Provavelmente o Bruno na musculação tá lá, cara, vou chegar na falha, mas aquilo já faz tão parte do dia a dia que o esforço físico já não é mais uma mecânica que ele precisa colocar intenção no músculo. Aquilo já tá virando uma atividade mental em outro nível. O esforço físico aqui é só um desgaste biológico, mas da tua cabeça, cara, já tá em outro lugar. Isso acontece muito comigo na natação. Eu tô lá no esforço, cara,
Cara, às vezes eu dou lá a virada e, cara, eu tô pensando em outras coisas. Às vezes, já bati muitas vezes a cabeça na borda da piscina, porque, cara, eu tô pensando num flow tão distante que o esforço físico já não atrapalha, né? Mas sabe que isso é muito doido, né? Porque eu fiz triatlon um tempo, né? A gente falou bastante disso. E na época da natação, eu acho que era a época que eu mais pensava. Quando você entrava na piscina e tinha que nadar 2.000 metros ali na aula, né? No seu treino, era 2.000 metros que tinha vez que eu nem percebia as braçadas que eu tava dando. Minha cabeça tava tão focada nos problemas que eu tinha e eu ficava nadando pensando naquilo, né? E quando eu saía da piscina, muitas vezes eu saía com a mente muito mais clara do que eu tinha que fazer. Porque eu tava tão focado, tão concentrado, que a gente nem percebia que tava nadando. Na verdade, você tá nadando. É a velha história do você tem a boa ideia tomando banho, né, velho? Na porra do banho você não tem nada pra fazer. É só deixar a água cair e... Eu acho que o triatlo é um dos esportes que mais te ajuda a pensar. Porque você passa tanto tempo sozinho e sem ter o que fazer, que você tá só você e você, que você pensa o tempo inteiro. E acho que o autoconhecimento... Foi quando eu fiz triatlon que eu tive a maioria das respostas sobre isso. Que eu falei, pô, até... Se eu tiver que escolher entre perder meu emprego ou perder meu casamento, o que eu vou perder? Né? Essa é uma das coisas que... Cara, quantas mil vezes eu tava correndo e isso passou na minha cabeça? Porque tinha hora que não dá pra conciliar, tem hora que você tá com uma demanda tão grande de um e do outro lado que você vai ter que escolher. Mas se você não tiver consciência também dos valores disso... eu tava até tendo uma conversa com a Dani esses dias, ela falou assim... Você lembra do dia que você falou assim... se você... as suas ordens de prioridade, o trabalho, depois a família, depois a sua saúde. É isso aí. E aí eu falei, puta, não lembro dessa conversa, mas sei que essa era a ordem. E hoje não é. Hoje é a minha saúde, a minha família e o meu trabalho, por último. Então, é uma mudança de consciência. Se eu não tiver saúde, eu não estou presente na minha família. Se eu não tiver com a minha família, eu não estou feliz para nada em relacionado a outra coisa. Então, essa importância de você trazer a prioridade. O que é realmente prioridade, né? O que é realmente o seu porquê? Porque o como a gente arruma. Preciso ganhar 20 mil. Você não consegue hoje virar ali e ganhar 20 mil? Sim. Ganhar 50 mil, ganhar 30 mil, ganhar 10, ganhar 5, depende do estágio de vida que você tá. A gente arruma o como. E o que é o que o como definiu. Mas o porquê eu estou lá é o grande ponto. Né? Eu penso muito isso. Assim, foi muito que passou da minha cabeça na época. Pô, eu não quero perder minha família. Então, eu também quero ter saúde. Foram as duas prioridades que eu tinha maior. Se eu perder meu emprego, amanhã eu vou estar ganhando 50 mil de novo. E eu vou dar um jeito pra fazer isso, porque o conhecimento é meu. Isso ninguém tira de mim. Deve ser muito o que vocês pensam. E eu acho que a gente só descobre isso com o autoconhecimento, com o tempo sozinho. E acho que o triatlon me deu esse tempo, que é o esporte que você pratica hoje. Cara. O endurance, na verdade. O endurance te traz isso. Cara. Eu vou trazer também o lado não bonito das coisas e queria perguntar aí pro Nonato, cara, qual foi o seu maior erro aí, principalmente nessa jornada como executivo, né? O que você aprendeu aí no meio do caminho que você não cometeria de novo? Boa pergunta, e ela tem mais a ver com conteúdo pessoal, né? Claro que tem a ver com uma parte com o ecossistema, não dá para negar que tem um ecossistema em volta, né? Mas durante muito tempo eu criei muita expectativa, eu já falei isso pro Bruno também, para outros colegas, muita expectativa na cadeira das coisas, né? Às vezes eu acho que o paralelo com o que o Thiago vai fazer deve ser um pouco com a empresa também. Quando você cria muita expectativa sobre aquilo que você espera daquela cadeira, seja dinheiro, seja poder, seja... Cara, você cria dimensões na sua cabeça infinitas, que não necessariamente quando você chegar lá elas se concretizam. E o meu maior erro foi passar muito tempo acreditando que várias coisas seriam diferentes se eu atingisse determinados pontos na minha carreira. E isso foi o que mais me impediu de crescer, por incrível que pareça. E isso foi me levando num ciclo de espiral para baixo, que quanto mais exigente comigo eu era, no nível técnico, e as pessoas acabavam me reconhecendo pela minha capacidade intelectual de resolver problemas complexos, menos eu crescia. Porque a minha habilidade não estava em tornar os problemas complexos em fáceis. Estavam em resolver eles para mim. Era eu que queria aquilo, né? E não resolver aquilo de maneira mais ampla
do ponto de vista da empresa, e de fato a empresa precisa de você para resolver os problemas dela e para você conseguir defender isso com outras pessoas, né? O que o Bruno falou sobre vender e sobre tudo mais, né? E eu tratava aquilo como, não, cara, durante muito tempo eu não conseguia responder para alguma pessoa que eu não sabia de alguma coisa. Mas sabe que no mundo executivo tem um erro, pelo menos eu cometi muito, né? Quando você pega o livro lá do Napoleão Hill, que ele fala as 16 leis do sucesso, a primeira é, você precisa ter muito clareza sobre o seu propósito, seu objetivo, aonde você quer chegar. E quando você tiver isso, a segunda ele fala da mente mestre, que é, beleza, você tem clareza sobre onde você quer chegar e qual que é o seu objetivo, como que você faz para mobilizar pessoas para irem junto com você em direção àquele objetivo e, na verdade, comprarem sua ideia e fazer aquilo acontecer. Quando você consegue fazer isso, no final você é um grande influenciador dentro da empresa, pegando no mundo corporativo, um monte de gente acreditou em você, te vê como referência, e no final você é responsável por aquele objetivo que todo mundo está trabalhando. Em algum momento você bagunça a sua cabeça e você é o cara que está influenciando todo mundo. A hora que isso percebe, no final você está bagunçando um tanto de pessoas, né? E eu tinha muito claro o propósito dentro da empresa, onde eu tinha que chegar e o que eu tinha que atingir, e eu conseguia influenciar todo mundo, então eu mobilizava muitas pessoas, muitas vezes tinha time de 100 pessoas ali. Em algum momento, minha cabeça bagunçava e meu propósito não ficava tão claro e eu começava a tomar outras direções. E nessa aí eu perdi muita gente, né? Que estava ali. E aí é o desafio da liderança, seja no empreendedorismo, seja no mundo corporativo. Eu acho que a gente está influenciando pessoas o tempo todo, né? No final, a gente tem uma responsabilidade também sobre as pessoas que eu consegui ir lá, consegui vender meu propósito, consegui vender o objetivo que eu quero que todo mundo chegue. As pessoas estão me seguindo e estão vindo junto comigo fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade sobre o que elas estão fazendo ali também. E se eu, líder, não conseguir manter o meu propósito, imagina eles que estão embaixo de mim. Naturalmente, eu perdi pessoas muitas vezes quando isso aconteceu. Quando eu aprendi isso, hoje, quando minha cabeça bagunça ou o propósito bagunça, eu vou ficar sozinho. É o exercício do autoconhecimento. Eu preciso voltar aquilo no lugar antes de eu sair fazendo coisas dentro da empresa que no final possam impactar outras pessoas. Acho que mas para fechar o meu raciocínio, Bruno, não saber responder eu não sei algo, que eu acho que pode passar na cabeça de muita gente, não necessariamente é um problema da empresa, é um problema que você carrega, cara. E aí você arrasta um monte de gente para um problema que você não sabe resolver, que às vezes cai em liderança, porque você não sabe dizer que você não sabe de alguma coisa. Ainda mais nesse mundo, cara, que cada vez está mais rápido e cada vez está menos pragmático. A palavra que você tem que dizer muitas vezes é, cara, eu não sei como que faz esse troço, mas eu vou lá, vou aprender, vou entender. E para mim, durante muito tempo, foi, putz, quando eu chegar lá, eu vou saber. Quando eu chegar lá, eu vou saber. Quando eu chegar lá, eu vou saber. Cara, cai no erro crasso, né? E o que o Bruno falou é perfeito, assim. Ficar perdido, influenciando, mas levando todo mundo pro buraco, você tá levando mais gente pro buraco, cara. Mais gente pro buraco. Tchau. Repete a pergunta para mim. Na sua jornada aí como empreendedor, o que tu mais... Qual foi seu... Existem vários, imagino, né? Seu maior erro e o que você não faria de novo, né? Acho que são alguns, mas os principais. Não ter ordem de prioridade num começo. Então, não saber me priorizar minha família e depois o trabalho. Ter invertido essa ordem custou um preço caro. Num segundo momento, é não saber lidar com a frustração em relação a as pessoas... Primeiro, as pessoas não estão ali, elas não estão com o mesmo engajamento que você. A empresa é sua, a responsabilidade é sua, então entenda que as pessoas têm um emprego e que você tem uma empresa. Segundo, nem todo mundo enxerga o mundo da maneira que você enxerga. Então, essa gestão de expectativa e gestão de pessoas. E um terceiro ponto muito importante, saber diferenciar o que é emoção e o que é razão. Então, assim, isso aqui cobra um preço muito caro. Uma mensagem sem pensar é a emoção. É não fazer uma reflexão. Fechar um negócio ruim, rápido, tá ligado à emoção. Uma contratação ruim, tá ligado à emoção e não razão. Quais critérios técnicos? Você ligou para o antigo chefe? Você olhou um currículo e recebeu uma indicação do melhor amigo dessa pessoa? Então, isso tá ligado à emoção. Essa decisão aqui é emocional. Então, para mim, foram esses três. O que me cobrou muito na vida... Um aprendizado quando você cresce, que é entender que as pessoas estão ali pelo emprego delas e que elas não estão pelo seu sonho. Então, hoje eu trago isso para o meu time. Se você estiver aqui por mim, está pelo objetivo errado.
Né? Às vezes a pessoa é mãe e fala, ó, você está aqui pela sua filha. Aí sim você vai alinhar o seu objetivo e você vai executar melhor o seu trabalho. Mas se for pelo que eu estou pedindo, se for pela minha família, porque as pessoas criam algumas dependências emocionais. Então eu sempre trago isso. E repito muito essa questão da emoção e da razão. Vamos executar muito pela razão. A emoção é uma questão natural. Ela é biológica, fisiológica. A emoção existe. Nós somos brasileiros, nós carregamos. Nós temos que treinar a razão. Eu tive um projeto com nórdicos. Alguém aqui já trabalhou com um dinamarquês? O cara é pura razão. O cara marca com você 1 hora, a reunião acaba em 6 minutos. Já fez uma reunião em 6 minutos? Eu já. Nós brasileiros não sabemos fazer uma reunião em 6 minutos. O cara entra e fala, ó, os tópicos dessa reunião são esse. Vamos lá, primeiro, isso aqui tá feito? Sim, tá feito, tal. Aí você começa a explicar ele, ok, vamos para o segundo. Não tem explicação, tá feito. Ele só perguntou se estava feito. Né? Não é nem que confia. Bem ou mal, ele vai te medir pelo resultado daquilo. Mas a pergunta foi, tá feito? Tá feito. Acabou. Item 2. Ele não falou como foi feito. Então isso é pura razão. É legal? Eu também não acho. Acho legal o equilíbrio. Nós brasileiros entendermos sobre a razão para a gente executar com mais exatidão. Então esses foram os principais erros que eu cometi e que eu consegui consertar e transformar a minha vida como ser humano. E essa questão da emoção e da razão, acho que ela está presente na vida de executivos, assim como eu e o Nonato, o tempo todo. Quantas vezes a gente toma uma decisão pela emoção, quantas vezes eu mudei de emprego pela emoção e não pela razão, porque se eu tivesse sido racional, esses dias mesmo eu recebi uma proposta de emprego, eu falei, pô, essa aqui é legal, né? Mas aí eu já sabia desde mim, pô, aquilo não era legal. E eu aprendi com o tempo que quando eu tenho alguma dúvida, não é pra ir. Quer dizer que a emoção tá batendo do outro lado, porque quando eu tenho totalmente certeza, ali a razão tá. Mas eu aprendi também que emoção e razão, eu preciso ter pessoas de confiança e pessoas próximas, que eu possa também conversar. Que eu peguei nesse dia e falei, pô, vou chamar esse cara que eu confio, vou bater um papo com ele. Na hora que eu falei, ele falou, olha o que você tá falando, escuta, não faz sentido nenhum. Né? E na hora eu já falei, pô, aquela dúvida que eu tinha aqui, e que eu sabia dentro de mim que aquilo não fazia sentido, não fazia, era a minha emoção pensando em fazer. Então, acho que na vida executiva isso está presente a todo momento. Na hora que você vai contratar alguém, na hora que você vai demitir alguém, quando você vai vender uma ideia, vai fazer uma apresentação, normalmente a gente vai pela emoção, é natural. A minha mudança de vida financeira veio de um bate-papo desse, assim. Eu tinha uma proposta de um projeto na mão que, pro meu momento, era o melhor do mundo, assim. Era, cara, isso aqui é um sonho. Para o que eu conhecia. E aí eu fui conversar com um grande amigo, que acabou virando meu sócio. E eu cheguei para ele e falei, é isso aqui que eu tenho. Um projeto grande, o maior projeto que eu teria no universo digital. Aí ele chegou e falou assim, cara, se você pegar isso aqui, como o projeto é muito maior, você vai virar funcionário da empresa que pegar a conta toda. Isso. E vamos fazer uma conta aqui. Quantas pessoas você vai ter que contratar? Qual que é o budget? Cara, ele foi construindo. Ele tinha 25 anos de experiência. Eu tinha 7. Racionalmente ele me trouxe e me mostrou que, um exemplo, sobraria 200, 300 mil daquele projeto. Só que eu ia perder minha vida, meu sono, minha paz. Ele falou, esse tipo de desafio aqui, ou você vai para cima de tudo, porque isso aqui não vai mudar a sua vida. Então, o que ele vai te sugar, ele não muda a sua vida financeira. Não tem uma compensação. Então, vai lá e concorre pela conta toda. Não, mas eu não tenho equipe, capacidade técnica para isso. Aí ele falou assim, eu te ajudo. Se a gente ganhar, a gente conversa. A gente ganhou. E a gente foi de 18 funcionários para 80 em 12 meses, 120. Então, assim, às vezes eu sozinho tomaria aquela decisão fácil, porque tava ganho. Aquela pequena fatia estava dada para mim. A fatia toda eu precisava conquistar. Só que eu não me achava capaz. E realmente não era sozinho. Mas chegar alguém de fora, com a razão, fazer conta e falar, esse dinheiro aqui muda a sua vida? Não. Então, cara, vai para cima de tudo e se não for, deixa voar. Eu acho que montar esse círculo de pessoas que você confia são mentores, né? Um pouco o que você falou, você entra como mentor em algumas empresas. As empresas têm ali advisors, têm mentores que conseguem olhar as coisas de forma racional, é super importante, porque a emoção sempre vai estar presente. Se você não tiver uma rede de networking ali, pessoas que você confia, que você pode de verdade confirmar a ideia e pegar uma opinião 2, acho que a emoção vai sempre te dominar. Isso não vai muito longe também, né? Você acaba caindo no caldeirão dos tubarões e o tubarão sabe quando tem um peixinho nadando na água, né? Então, cara, às vezes você
perseguido por um tubarão e é comido porque, cara, tuas emoções deixaram você meio exposto ali, né? Isso acontece bastante em reunião corporativa. Quando sangrou na água, cara, às vezes é um momento de fragilidade que, putz, muitas vezes tem emoção envolvida no meio. Seja porque tem um tema delicado, espinhoso, seja porque você perdeu alguma coisa, um prazo, alguma coisa do tipo. E pensando em desafio hoje, qual que é o maior desafio, principalmente numa cadeira de superintendente? A geração nova, eu sou um pouquinho mais novo, mas não tão muito, o Bruno aqui. O que vocês veem como Deixa o Nonato desafio? responder primeiro. Cara, eu vejo com bons olhos, tá? Eu não vejo um lado negativo de dificuldade, não. Muito porque o panorama está muito aberto. Nesse ano, especialmente, a gente está vivendo uma inflexão mesmo. Assim. Todo mundo vai passar a ter que aprender algo diferente em poucos meses. Toda a lógica do que a gente sabe fazer dos últimos anos, ela vai ser praticamente desmontada. Eu estou passando por revisão, inclusive, de equipe, pensando nesse novo modelo operacional. Então, assim... Até eu vou ter que aprender como é que vai gerir isso. Né? Não sei se o dev vai morrer, mas ele vai ter que ter outras habilidades que não são a de simplesmente codar. Então, cara, o desafio não é a idade. Para mim, o desafio não é a idade. É a gente conseguir se comunicar com essa galera, dizendo quais são os objetivos, porque tem coisas boas que saem dali. O jeito de se fazer, e nem acredito também... muito no modelo educacional, mas o que vem a partir dele são coisas que hoje a gente não sabe fazer. Eles sabem mexer nisso aqui, ó. Coisa que, às vezes, de maneira intuitiva... Eu um exemplo muito prático. Estava discutindo processo, Bruno. O Bruno deve estar passando por isso lá. Tirar processos encadeados, né? Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Como é que você reorganiza isso trabalhando com inteligência artificial? Cara, não tem mais Step 1, Step 2, Step 3. O trabalho é a completude. Você perguntou um negócio, vem tudo. Não tem... acabou, tem o seu trabalho. Agora tem o trabalho do coleguinha. Não, tem o comercial e depois passa pro jurídico e depois passa... Não tem mais isso. E essa galera sabe, de maneira mais intuitiva, trabalhar com essas coisas. Então, se eu tivesse que destacar um desafio, é como a gente se comunica com eles. A gente tem pouca... paciência, porque a gente tem um pensamento muito mais estruturado e eles têm um pensamento bem desestruturado, né? Mas aí eu coloco um ponto que é o seguinte, eu estava inclusive hoje discutindo isso. Pega o desenvolvedor. Desenvolvedor na minha época, na época de vocês, imagino, o cara era muito focado no problema e não na área, no que poderia ter retorno ali para ele. Então, quantas vezes eu saí da empresa, eu acho que eu tenho esse perfil, né? Por isso que talvez eu fui empreender, mas eu via que também tinha outros amigos, outros colegas que tinham o mesmo perfil, hoje são gerentes, enfim. Mas, enquanto eu não resolvi o problema, eu não saía da empresa. Hoje em dia, deu 18 horas, a caneta, isso aí eu tô falando, o perfil hoje de jovens, hoje... Ele mudou um pouco em relação a... Concordo. Deixa eu fazer um paralelo, assim, que não tem ninguém errado nessa história. Concordo. Né? Eu acho que cada um tá onde deveria estar. E eu vou fazer um paralelo bem nada a ver. Eu mudei para Florianópolis e eu cheguei lá, as coisas lá abrem mais tarde, elas fecham mais cedo, e muitos dos comércios fecham depois do almoço, para as pessoas dormirem. Que é uma cidade... colonizada por portugueses, né? Quando eu cheguei lá, eu me irritava um pouco com alguns comportamentos, assim, a padaria abre 7h30. Aqui em São Paulo, a padaria abre às 5 da manhã. Mas aí eu me perguntei, eu vim até aqui para viver a vida deles, e não para trazer... Eu tô fugindo de um ambiente que abre às 5 da manhã e não fecha, nunca, né? Então eu acho que quando eu olho para um jovem que às 18 horas ele tem um nível de consciência que você não teve. Exatamente. Então, assim, a verdade você precisa extrair dele o que ele tem no horário certo, de certa forma. Eu não fico orgulhoso de alguém trabalhar demais. Você, como empreendedor, é a sua jornada.
mas o seu funcionário não necessariamente seja obrigado a passar por essa jornada. Então eu acho que tem uma palavra aqui que a gente não falou em nenhum momento, que é a empatia. Vamos se colocar no lugar daquela pessoa, de certa forma. É claro que tem o preguiçoso, é claro que tem o vagabundo, é claro que tem o cara que finge que faz e não faz. Esse cara você precisa cortar imediatamente, não vamos passar pano. Mas tem um cara que às 18 horas para porque a esposa dele precisa tomar banho e ele tem um filho pequeno em casa. Ou que realmente ele não tem o seu propósito de vida, que é escalar uma empresa. Ele só quer pagar o aluguel e assistir a série dele e dormir cedo, porque no outro dia ele vai para academia cedo. Então... eu acho que essa geração ela vai mudar tudo e vai descompensar, como qualquer coisa. Ela é muito mais consciente. Você não está vendo já o movimento do fast food versus wellness, o que está acontecendo? Isso já está mudando o comportamento mundial. Então ele já pensa diferente, as baladas vão começar a morrer, estão existindo os cafés, a galera está indo para a balada de manhã, né? Ouvir DJ no café. Então existe uma mudança de comportamento que é geracional. Se a gente olhar lá baby boomers para Z e tudo, foi diferente também, né? A gente só tá no meio dessa troca. Então eu não acho que não tem ninguém errado, mas o seu desafio como gestor é fazer esse desenvolvedor entregar o máximo durante o período dele. Então é desenvolver ele inteligência artificial para ele fazer o que ele fazia em 6, fazer em 3. Em 1,5, ou nem tá lá, talvez. Ou nem existir ele. Eu acho que o maior desafio dos executivos é justamente nesse sentido que vocês comentaram, né? O primeiro o mundo está mudando muito, e está mudando rápido, e de forma clara está mudando para um mundo mais eficiente, né? Que a gente consegue fazer mais com menos pessoas, e esse vai ser um desafio que, como executivo, a gente vai ter que passar. E a gente está sendo cobrado disso, provavelmente você está, que é como que eu consigo trazer tecnologias, trazer automação, trazer novos processos, que eu consigo executar isso aqui que eu fazia com 50 pessoas, agora com 10. E que a empresa se mantenha rodando. E, no geral, a empresa inteira olha pra gente como você tem que ter ideia de como fazer isso aí, né? Então, a gente tem que se capacitar e a gente tem, de certa forma, uma responsabilidade de fazer isso. Esse acho que é o número 1. O 2, a gente está convivendo agora com algumas gerações diferentes. Todas no mesmo ambiente, todas trabalhando junto. Então, o cara que hoje quer ter um propósito de vida diferente, quer ter mais qualidade de vida, já não liga para ficar rico. Mas, na verdade, ser rico para ele é ter saúde, ter uma família legal e ter tempo com eles. Isso é ser rico. Se ele se manter nessa vida, a vida inteira, mas conseguir pagar o aluguel, conseguir viver bem, mas ter a família dele do lado e ter saúde, pô, isso é ser rico. Para um monte de gente hoje em dia é isso. Um monte de gente, cara. Um monte de gente. Mas o gerente dele é um cara que para ele ser rico é ter dinheiro pra caramba e ter milhões de reais na conta. Como que eu faço essas duas pessoas trabalhar junto no mesmo ambiente onde nenhuma das duas seja julgada, porque o cara lá de baixo também tá julgando de cima, falando, pô, esse meu chefe aí, o cara é chato pra caramba, eu quero aqui ficar com a minha família e ele quer trabalhar, e na verdade isso não é importante. Eu quero 18 horas e ir embora. O outro tá, pô, o cara tá indo embora 18 horas cheio de problema pra resolver e ele acha que pode deixar pra amanhã e a empresa tá aqui sofrendo. E você lá em cima tem que olhar pra esses dois caras, ter empatia e conseguir, de alguma forma, fazer com que os dois trabalhem junto, ou criar uma cultura. E isso pra mim é o mais difícil. A gente que trabalha com tecnologia, tem muita gente nova, né? Cheio de desenvolvedor que tem 20 anos, 25 anos. E essa galera já é outra geração. Eu percebo quando eu trabalho. Não é mais a geração que quer ficar milionária. Tem um ou outro que quer ficar milionário. A maioria quer ter qualidade de vida. E isso para eles é ser rico. Mas lá na nossa época a gente pensava em... Tava tirando ele e começou a empreender com... Não, mas eu nunca... esse é um ponto. Eu nunca fiz pelo dinheiro. Ambição, eu tive isso muito claro a vida inteira. Nunca foi pelo dinheiro. Nunca minha meta final foi o dinheiro. Não mesmo. Eu falo isso tranquilamente. Eu tinha objetivos que obviamente passam pelo setor financeiro. Uma casa, gosto de carro, então queria subindo nessa escala. Mas assim, nunca foi pelo. Ele é consequência do meu pensamento lá atrás. E eu acho que essa galera é isso. Eles querem ter equilíbrio. É isso. Né? E eu acho que a gente proporcionou isso para eles. A nossa geração foi uma geração criada por pais que tiveram muita dificuldade. Os nossos pais já garantiram um certo conforto que hoje permite a gente estar nessa sala conversando isso. E os nossos filhos estão num outro nível de conforto que dá a possibilidade deles nem pensarem nos dilemas que a gente tinha para pensar, cara. Putz, provavelmente nós aqui tínhamos um dilema de pagar o bandejão da faculdade, cara. Porque, putz, os pais estavam numa dificuldade, num perrengue, a gente tinha que administrar.
Teu filho provavelmente tem um telefone que ele paga lá. Você acha que ele tá preocupado que se meu pai tem um dinheiro? Cara, o pensamento dele, você acha que ele vai pensar em ter uma casa, em ter um carro? É outra estrutura. Na verdade, pelo contrário, né? Até uma preocupação que eu tenho. Quando eu olho as crianças hoje, elas olham a gente trabalhando muito e acham ruim. Na verdade, elas estão entendendo que é ruim. Outro dia eu vi uma cena até engraçada. As crianças foram apostar uma corrida. E aí o menino falou assim, o último que chegar vai ser CLT. Eu olhei, pô... Muito bom. Você imagina? Olha aí que pensamento. Não é porque ele quer empreender, na verdade, é porque ele tá entendendo que ser CLT é o que ele ouviu, né? É uma vida ruim. Eu ouvi uma vez isso. Se a gente toda vez falar não pro nosso filho e falar que o papai tem que trabalhar, que o papai tem reunião, você tá colocando na cabeça dele que aquilo é um mártir e que ele não pode passar. Então, assim, você tem que construir essa narrativa de forma positiva, né? E claro que se você for capaz de entregar aquele tempo de qualidade pro seu filho. Então, assim, sei lá, às vezes eu tenho que trabalhar, eu chamo a Flora pra ir junto, quer ir trabalhar com o papai? Vamos lá, né? Vai ser legal, o papai tem isso, mas fazer não sei o que lá. O papai vai trabalhar até tal hora, mas saindo aqui, eu já vou ali brincar com você. Se você cumpre isso, você desconstrói que o trabalho é uma coisa ruim, né? Então, assim, eu acho que é a consciência do ambiente que vai trazer essa visão. E esse jovem de hoje tem muito essa mentalidade. Acho que o Bruno tocou no ponto bom, Eles já têm essa estrutura mental, eles não estão preocupados com... Cara, não estão. E acho que, vou trazer a minha fala aqui, é a gente aprender a se comunicar com eles, cara. E eu tenho até uma coisa engraçada, trazendo um pouquinho de... Uma cena icônica que aconteceu esses dias, e trazendo esse modelo de... que as crianças mais intencional, né, mais racional. A minha filha, ela falou, pai... Quantos anos ela tem? Tem 7. Falou, pai, essa empresa é sua? Eu falei, filha... então ela é minha também, né? Eu falei, é sua, filha. Aí passou a próxima semana ela foi na empresa e aí ela foi lá na sala de reunião, ela começou a pegar um monte de coisa lá embaixo, um monte de papel. Aí começou a desenhar, eu falei, pô, filha, post-it, pô, fez uma zona. Eu falei, pô, por que você tá pegando isso aí? Pô, isso custa caro. Eu falei, pai, mas isso aqui também não é meu? Ela não deixou de estar certa, velho. Não é assim, custa dinheiro. Então você vê que o nível de racionalidade, intencionalidade, que eram coisas que lá atrás a gente se preocupava muito com os nossos pais, né? O quanto eles se dedicavam, o quanto eles sofriam para dar aquilo pra gente, né? Hoje, cara, eu vejo que não existe mais isso. Praticamente sumiu. Eu vejo pelos meus, provavelmente vocês veem pelos seus, mas praticamente sumiu. Sumiu. Bom, conversa super boa, mas pra gente encerrar aqui, vai uma última pergunta para cada um de vocês, que é, se você tivesse que falar um hábito que você tem na sua vida, que te traz o maior ROI, na sua visão, qual é? E se você tivesse que dar um conselho pro Nonato de 10 anos atrás, qual seria o conselho que você ia dar hoje? Com a experiência que você já tem? Muito boa pergunta. Depois. Muito boa pergunta. Acho que com certeza, durma bem. Durma bem. Cara, porque, cara, dormir bem é um fator assim, preponderante para você pensar bem e saber o que você vai fazer no restante do dia. E se eu pudesse falar pro Nonato de 10 anos, eu falaria a mesma coisa, cara. Aprenda a dormir. Eu acho que tem uma ciência ali em você gerir o seu tempo, para voltar a um tema antigo aqui, e conseguir dormir com qualidade, cara. Hoje, eu prezo o sono tão quanto eu prezo pela qualidade do meu trabalho. Pelo tudo que eu entrego, no meu trabalho eu prezo pela qualidade do meu sono. Isso vai desde eu comprar um travesseiro, na minha iluminação, no cheiro que está no ambiente do meu... Tudo, cara, para conseguir ter uma rotina de sono eficiente. Talvez isso é o meu hábito que eu mais explore hoje, qualidade de sono. Medição, relógio que vê os batimentos, para conseguir no outro dia acordar... Recuperar bem com o pensamento. E aí, acho que tem toda uma retórica do próprio esporte, de recuperação, da própria alimentação fazer o efeito certo e tudo mais, mas acho que em essência o hábito em si é o sono. Legal. É o sono. Cara, eu acho que trazendo mais para o âmbito empreendedor aqui, estou nessa vertical, o sono é extremamente importante. Eu também mudei muito a minha vida depois que eu comecei a dormir muito cedo e acordar cedo, e me ajudou muito, o ciclo circadiano, né? Dormir com janela aberta, então assim, é um fator importante, mas eu vejo que um hábito que me ajudou muito é a curiosidade em múltiplos assuntos.
Quando eu falo de empreendedorismo principalmente. Então, é você se abrir para temas e abrir sua mente para ela criar realmente diversas gavetinhas e conteúdos e você ser uma pessoa bem curiosa. Eu acho que a curiosidade leva a gente para lugares, mas você tem que tornar isso execuível também. Não adianta só estudar. A gente está cheio de gente com obesidade mental. Isso é um hábito que eu tenho de, sei lá, às vezes eu penso, puta, o que é os povos incas e maias? Todo mundo ouve, mas alguém já aprofundou um pouco dessa galera? E aí você aprende muito sobre o perfil comportamental deles. Sei lá, você vai estudar uma tribo específica e costumes e cultura. Então, essa é uma questão. E qual que era a outra? A outra é, se você fosse dar um conselho pro Cello de 10 anos atrás, com a experiência que você tem hoje, qual seria? Eu acho que eu daria o conselho de entender os porquês, colocar os porquês à frente dos comos. Então, isso realmente transformou minha vida. Quando eu coloquei minha saúde na frente do trabalho e trouxe a família junto e coloquei o trabalho em terceiro, eu fui muito mais eficiente no trabalho, tive muito mais amor em casa e tive mais saúde e clareza. Então, eu acho que o conselho pro Cello de 10 anos atrás é esse. Eu acho que vale até a gente fazer também, o Cadu, que traz aprendizado pra galera. Manda você. Pode crer. Mesmo. Legal. Cara, eu acho que disciplina e persistência, acho que para mim é um dos hábitos que mais me trouxe ROI, né? Por vários momentos eu pensei em desistir e parar. Acho que a disciplina e a constância é o que me trouxe até aqui. E seja na vida como na vida corporativa, que eu passei 10 anos, 12 anos na vida corporativa, até como empreendedor, né? Você tem ali a disciplina, tem que acordar, tem que trabalhar, tem que entregar, tem que treinar. Eu luto já, inclusive, conheci a gente começou deu um match legal por causa da luta, né? Por causa da luta. Que da hora. E é isso, a disciplina, seja na academia, dentro ali da empresa, foi algo que me trouxe muito ROI. E eu trouxe um paralelo com o Cello. Cara, inverter as ordens do que é prioridade para mim. Então, na minha vida eu acabei mudando essas ordens. Eu sempre coloquei o trabalho na frente. E perdi muita coisa por inverter. Então, eu sou uma pessoa religiosa. Então, hoje eu coloco Deus, depois família, depois o trabalho. E aí tem a saúde, na verdade, saúde e trabalho. Então, quando eu comecei a entender que, essas 4 coisas precisam estar balanceadas na minha vida. Não adianta eu só focar no trabalho, que as outras vão cair. Consequentemente, o trabalho também vai cair. A empresa não vai bem. Então, hoje eu daria esse conselho, né? Cara, equilibra. E coloca as ordens no lugar que deveria. Manda aí. Boa. Se eu fosse falar, acho que de hábito, pra mim, é acordar cedo. Eu acordo cedo e eu consigo aproveitar muito o tempo da manhã. Depois que eu aprendi a dormir cedo. E acordar cedo. E aquele período, eu acordo 5 horas da manhã. Das 5 horas até mais ou menos 9 horas, que é a hora que eu chego no trabalho, eu chego 8h30, 9 horas, é um tempo meu. E ali eu posso fazer um monte de coisa que é um tempo que eu consigo dar foco em eu me tornar uma pessoa melhor e não um profissional melhor. Então eu vou cuidar da minha saúde, eu vou estudar, eu vou fazer várias coisas que... E eu tenho aquele tempo reservado, e ter a disciplina de todo dia usar esse tempo para fazer alguma coisa, depois que eu comecei a fazer, me evoluiu como pessoa 1.000.000% do que eu era antes. E acho que de aprendizado é priorizar as coisas certas, né? Então é saúde primeiro, se você não estiver bem, você não faz nada. Segundo, família, e aproveitar muito as pessoas que você ama o máximo possível. Tem que aproveitar, né? E dedicar tempo e ser intencional com elas. Também depois trabalho, acho que a gente tem que trabalhar. Eu também acho que eu vou trabalhar para sempre, não pretendo parar de trabalhar. Mas trabalhar cada vez mais de forma intencional e ao longo desse processo também gerar muito networking. Eu acho que ninguém vive sem networking também, ninguém faz nada sozinho. Me acelerou muito na carreira as pessoas que eu conheci e tive a chance de me conectar. Então, acho que esses são os principais aprendizados. Bom, obrigado aí pelo... Baita papo, cara. Curti legal. pra caramba. Vocês Vamos terem fazer outros vindo, aí. Curti pra caramba. Vamos fazer outro. Vocês terem topado o convite aí de fazer o primeiro episódio junto com a gente. Acho que vai ficar super legal depois. Muito sucesso aí, Brunão, A Cadu. gente tem que se sentir Privilegiado, né, não, Thiago? privilegiado de estar aqui no primeiro e não vocês agradecerem. A gente que tem que agradecer. Boa. Pessoal, então é isso.
Valeu, Cadu, também, Tamo pela junto. parceria aí. A gente vai disponibilizar o episódio, vocês vão estar assistindo aí, aproveita, indica para algum amigo, a gente falou um monte de esporte aqui, escuta aí fazendo uma academia, fazendo uma corrida, e tamo junto, até o próximo episódio. Valeu. E como que a galera segue lá vocês? Tem o Instagram? Tem Instagram? Boa. Boa, não sou o cara mais instagramável, mas meu @, Rafa Nonato, pode me seguir. Acho que o LinkedIn tem mais gente do que no Instagram, mas os dois vocês me acham como Rafa Nonato. E o Cello, como que é? O meu é Cello Cofani, com 2 Fs, Coffani, e LinkedIn tá Marcelo Cofani, não sou tão presente no LinkedIn, eu até precisava, mas estou mais no YouTube e no Instagram. Pô, legal. Boa. A gente coloca na descrição do vídeo aí, pessoal. Quem quiser seguir eles, olha aí na descrição. Vai estar aí na Spotify, YouTube. Dá o like lá. é importante. Dá o like, segue a gente aí que tá começando. E indica aí pros amigos. E até o próximo episódio. Valeu. Galera.